Olá galera, seja bem-vindo aí. Comecei com o áudio agora, então vamos lá. O que que eu fiz aqui, ó, para poder entender. Vamos lá, eu tô aqui, ó. Ele subiu, aqui tem um topo no diário. Vamos ver, não tá aparecendo o topo do diário aqui, mas tava. Deixa eu ver o que aconteceu com o topo do diário. Acho que deve estar em cima aqui, deixa eu ver. Não, sumiu. Ah, sei que tem um topo aqui. Aqui é o topo do diário. Ele foi, ele violinou e desceu. Vamos lá no diário. Olha lá, aqui tem um topo do diário. Então voltamos lá nos 15. Aí ele foi, violinou, beleza. Acho que eu apaguei aqui. Aqui é o topo do diário aqui, ó. Topo do diário. Aí, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Esse topo do diário tá muito baixo, ele tá mais em cima. Ah, tá, é porque o diário só violinou. Vamos lá, vamos voltar lá. É isso mesmo, ó. Tem o topo do diário aqui, vamos voltar lá nos 15. Aí o que que eu fiz aqui? Então temos essa marcação aqui. Ele foi subindo, ó, dessa pernada. O último fundo que ele fez foi esse. Ele rompeu, formou um fundo válido. Tinha marcado aqui o fundo válido. Ele foi, quebrou esse fundo válido. Ele quebrou. Na hora que ele quebrou, o que que eu faço? Eu puxo a FIBO máxima e mínima. Pode ver, ó, ele veio no 50%. Ontem mesmo ficou trabalhando aqui no 50%. Hoje ele testou e fechou abaixo dos 50%. Entendeu? Foi aonde eu entrei aqui. Stop atrás, alvo na mínima. Pelo menos na mínima. E deixa eu tirar isso aqui. Aqui, ó. Alvo na mínima dele, porque é a ondas, né? O gráfico não trabalha em onda. Ele quebrou o fundo válido. Ó, topo, fundo, máxima, mínima 50%. Ele tem que romper. Ele tem que vir na mínima. Só que aqui, se olhar para trás, tem um rompimento. Ó. Tem um rompimento dessa pernada aqui. Então, provavelmente ele vai vir buscar esse rompimento. Só que o primeiro alvo meu está na mínima. O segundo está no rompimento. Então, essa é o trader do dia. Então, não tem muito o que esperar agora. Ele está numa tendência de alta. Quando ele chegar nessas posição aqui, ó, aí sim ele pode, depois daqui, se houver alguma estrutura, tem até esse aqui do gatilho, ó, dessa pernada aqui, ó, que ele vai vir buscar aqui. Daqui ele pode subir ou ele pode continuar a baixa e de repente daqui continuar a subir. Mas até então é apenas uma correção do movimento maior isso aqui, ó. Ele só tá vindo. Aqui também teve um rompimento que eu não considerei esse rompimento ali, né? Porque geralmente ele vem aqui, ó, pode ver que ele tá parando aqui, ó, nos aqui. Aqui poderia já sair fora aqui, ó, com alguns contratos aqui, ó, mas é a onda, entendeu? É como ele veio, ele quebrou, então praticamente ele vem buscar o fundo. Ele vai vir buscar essa região aqui. E aqui assim, todo dia a gente faz essas marcações. A gente marca esses fundos que é válido, marca os pontos que é mais importante no gráfico. E não precisa olhar muito não. Caso ele esteja muito polo, que nem no caso, eu gosto de operar nos 5 minutos. Só que nos 5 minutos está muito ruído. Então eu passo para o gráfico maior. Se começar que nem, vamos supor aqui, ó, num dia desse daqui, ó, que estava aqui, ó, eu passo para o gráfico de 60 para mim analisar um dia melhor, analisar, né, a posição melhor do que para não ficar muito ruído. Aqui teve um rompimento, aí depois aqui ó, ele rompeu, devolveu, rompeu, devolveu. Aqui foi um falso rompimento. Se foi um falso rompimento, o que que eu vou fazer? Vou buscar o próximo rompimento, que é esse cara aqui, ó. Entendeu? Ele veio lá, tocou, ó, o padrãozinho aqui, ó, padrãozinho de alta aqui. Poderia esperar aqui no rompimento ou poderia comprar aqui, stop aqui, deixava aí, ó, ir embora. Então é isso aí, ó, pré-session, a movimentação do preço. Caso não for inscrito aí, ó, se inscreva aí no canal. Deixa o like aí, ó. Vamos ajudar a gente aí, que a gente vai postar bastante conteúdo aí
E eu tenho certeza que alguma coisa vai ajudar, vai contribuir mais, né? Mais com o conhecimento que vocês têm, alguma coisinha pode ajudar a evoluir mais. Que foi uma coisa dessa que eu comecei a fazer que mudou, que virou minha chave. Eu comecei a analisar o gráfico. Então é isso aí, bora lá. Olha lá, já dava para. Então, aí o que acontece? Quando você entra numa operação dessa, olha só para você ver o stop, R$ 380, vamos ver, 380 pontos. Aí você fala, nossa, é muita coisa, 380 pontos. Mas teria algum lugar aqui que eu pudesse colocar o stop? Ele está no 50%, ó, na região dos 50%. Ele está brigando aqui nessa região, então não teria onde eu pôr o meu stop se não fosse nessa região. Olha lá, ele quebrou o fundo de novo. Ele quebrou o fundo vale de novo, rompeu, mostrou que está com uma pressão vendedora, né? Então é aqui que nós tem que deixar, quer dizer, já está com a pressão vendedora logo aqui, né? Nesse candle aqui de ontem. E ontem ainda eu fiz ainda o estudo da tarde, mas não deu tempo para colocar. Então ele está aí. Vamos acompanhar. Então não é difícil. O que manda aqui, ó, nesse caso é o gerenciamento de risco. Quanto que você tem por dia para você poder operar? Ah, eu tenho lá R$ 1.000, R$ 2.000. Beleza, vou dividir ele por 20. Entendeu? Eu tenho R$ 100. Então, pô, então vai dar para entrar com um contrato. Entendeu? Vamos ver aqui, ó. Se fosse deixar com um contrato aqui, ó, quanto que ia ficar? Olha lá, R$ 76. Só que daí, entendeu? O seu alvo teria que ser aqui, ó. Não daria para fazer uma parcial para tentar esticar esse movimento. Teria que ser seco ou então, deixa eu colocar aqui. Aí é o seguinte, veja bem. Aí eu posso usar até a projeção. Aqui no caso, né, ó. Máxima, mínima, 50%. Olha o 100% aonde vai dar aqui desse movimento. Entendeu? Vai dar nessas região aqui, ó. Talvez dê até nesse gatilho aqui, ó. Só que aqui tem um rompimento. Então eu deixo próximo ao rompimento aqui, que eu considero mais fácil de chegar aqui, ó. Então eu já faço minha parcial no fundo, porque no fundo ele pode amarrar. Então, e que se eu quisesse também, poderia deixar o quê? Poderia deixar o outro rolar. Porque se ele vem aqui, ó, ele pode vir buscar a esquerda do gatilho também. Pode testar esse rompimento aqui. Esse aqui já foi quebrado, já fez outro rompimento aqui, ó. Pode vir buscar esse rompimento aqui também, ó. Que no caso foi essa máxima aqui também, ó. Temos esse daqui. Então, mas aqui já é o suficiente para sair hoje. Um trade sem muito estresse. Então, por isso que eu acho bom. Assim, eu acredito que com 2 contratos é o melhor para operar. Entendeu? Então depende do capital que você tem. Então com 2 contratos você consegue fazer uma parcialzinha, né? No caso aqui, ó, poderia, né, fazer parcial com um e deixava o outro rolar, só ia seguindo ele até a hora que ele mostrar uma estrutura diferente. Aí sai fora. Como mostrar uma estrutura diferente? Você vai seguindo. Ele deixou um topo, a hora que ele quebrar, aí quebrou esse fundinho aqui, ó, dessa pernadinha aqui, ó. Opa, validou isso como topo, então tá fazendo topo mais baixo. Entendeu? Tá fazendo topo mais baixo. Ó, ele tá fazendo topo mais baixo, mas não pode esquecer que ele tá na tendência de alta. Então a gente tá fazendo operação contra a tendência, uma operação rápida contra a tendência. Entendeu? Então tem esse fundo aqui, ó, ele pode vir até aqui, ó, não pegar nosso alvo. Quer ver, ó? Aqui, ó. Aqui, ó, tem um fundinho aqui que, né, tá contra a tendência. Eu poderia até arrastar esse alvo aqui, ó. Entendeu? 252 para 282. Onde estava aqui na mínima, deixa eu ver aqui a mínima. Olha lá.
Então, às vezes é preferível tirar um pouquinho antes do que esperar chegar certinho na linha. Tira um pouco antes. Ó, aqui como tem esse fundinho aqui, ó. Como tem esse fundinho válido aqui, ó, vamos deixar nesse fundinho. Ele vai ter que vir aqui, ó. Na minha máxima, mínima, 50%, ele vai ter que romper o fundo. Então ele vai ter que buscar esse fundo aqui, não tem jeito. Vamos deixar aqui. Então é isso aí, ó. Não tem muito segredo não, é só identificar os pontos de quebra. Quando ele quebrou o fundo válido e o topo válido, você puxa a fibo. Eu uso dessa forma. Depois eu posso usar a projeção, ou eu posso fazer isso aqui, ó. Pego a fibo, coloco a fibo lá no 50%. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui para me enxergar ali. Aqui, ó. Eu pego a fibo, estico ela, coloco o 61 bem na pontinha aqui, ó. Olha lá para você ver onde deu 100%. Vai dar aqui, ó. Poderia deixar os 5 contratos aqui, ó. Então é isso aí, galera. Então é isso aí, não tem segredo. O que precisa fazer é prática e controlar o risco. Porque enquanto ele não fez esse topo aqui, ó, o certo do stop é ser lá em cima, até ele renovar. A hora que ele quebrou, fez o topo, opa, agora eu baixo o stop aqui. Entendeu? Mas como ele já tinha violinado aqui, terminou aqui, então eu deixei aqui 380 pila, 380 pontos. Aí, ó, mais por um dia, dependendo o capital que tem, ó, já tava top demais. Ó. De 2 mil que se tiver na conta, já é 10% que você fez. Quem que paga 10% ao dia ainda? Então, olha só pra você ver, ó. Olha só o que eu falei. Quer ver, ó? Aqui é o fundinho aqui. Ah, não. Ele nem pegou no fundo ainda. Ele tá brigando aqui, ó. Mas ele vai vir aqui, ó. Entendeu? Só que poderia deixar esse alvo aqui nesse fundinho aqui, ó. 252 pila. Que tá um pouquinho para baixo a mínima aqui, ó. Ele vai vir aqui, ó. Não tem por onde ele correr. É o preço. Só que é bom nunca deixar bem certinho, né? Porque às vezes ele vem ali bem na linha e chega a encostar e não pega o alvo. Então, e é assim, paciência. Day trade tem que ter paciência, esperar. Você não pode forçar a operação, você tem que esperar a operação. O gráfico está andando todo dia do mesmo jeito. Quer dizer, você tem que esperar a hora que fazer aquela operação que você sabe que você sempre faz ela, aí você entra. Olha lá, tá tendo uma LTA aqui, uma LTB aqui, ó. Tá fazendo um topo mais baixo do que o outro, quebrou esse fundo. Então agora vamos esperar ele quebrar essa mínima, né? Para dar continuidade. Ele tem que vir aqui, ó, para fazer, para quebrar esse fundo aqui. Então ele tem que fazer isso. Quando ele quebrar isso aqui, aí aqui nós vamos ficar esperto. Deixa eu pagar uma linha, paguei a outra. Deixa eu pôr a fibo lá de novo. Vamos tirar isso aqui e vamos deixar assim mais limpo. Então é isso aí. Aí você tá lá com 170 real, lá, 170, 165, 170, 200 e pouco. Aí você fala, ah, meu, já tá voltando o gráfico, eu vou sair. Entendeu? Então é por isso que muita gente acaba saindo antes do tempo, perdendo de ganhar mais.
Por quê? Porque tem que... Se você entender a lógica do preço, você vai entender para onde o preço tem que ir. E se você entende para onde o preço tem que ir, você vai aguardar. Você vai esperar, porque ele tem que fazer isso. Entendeu? Ele já quebrou o fundo. Então, para ele dar continuidade nessa pernada, ele tem que romper esse fundo. Entendeu? Ele tem que romper esse fundo. Aqui ele já veio no 50% desse movimento. Aqui ele pode parar aqui e pode subir. Entendeu? Mas a probabilidade dele é essa. Vamos ver. Ó, dessa pernada para cá, ó, ele já ganhou 50%. Então não tem o porquê desesperar. Então quando você entende essa lógica, já era. Ó, máxima, mínima, ó, rompeu. Beleza. A hora que ele rompeu isso aqui, ó, rompeu. Vamos supor que aqui é um topo válido. Ó, aqui é um topo válido. Entendeu? O que que você vai fazer? Aí você pega a fibo e estica aqui, ó, dessa pernada aqui, ó. E espera vir fazer a correção aqui, ó. Quando ele vir fazer essa correção aqui, aqui é o seu ponto de entrada de novo. Porque ele vai vir buscar os 50% para poder fazer de novo. Só que o primeiro alvo é aqui, ó. O primeiro alvo sempre aqui no topo. Aí o segundo você deixa ele passar, né? Que é o 100% dessa pernada aqui para cima. Então é uma coisa simples. Depois que você começa a entender, você fala, pô, é simples mesmo. Depois que você pegou o jeito, aí você não vai errar mais. Olha lá, o candle rompeu, esse permaneceu abaixo, esse aqui é o candle 3, tinha que romper o que? O candle 1, no caso esse fundo aqui, né? Ó. No caso a mínima do dia. Ele só violinou a mínima do dia. Estamos aqui, ó. Violinou a mínima do dia. Agora ele vai buscar os 50% dessa pernada aqui, ó. Ele pode vir até aqui ou testar o rompimento ou buscar os 50%. Como aqui tem liquidez, ele pode voltar a buscar essa liquidez. Eu não acredito porque ele vai testar esse rompimento aqui, ó. Ele vai testar esse cara aqui, ó. Ele pode vir até aqui, ó, testar esse fundo aqui que foi o rompimento principal dessa pernada aqui. Pra você ver, tava 250, tava 250, o cara fala, nossa, eu tô com 100, eu vou encerrar a operação agora. Não tem necessidade, por quê? Se ele voltar aqui e quebrar, e vamos supor que ele der o stop, aí ele vai continuar essa pernada daqui, entendeu? Então aqui pode ser o que? Uma quebra de fundo falso, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que ele vai vir aqui, ó, nas mínimas, que ele vai quebrar aqui. Agora, se isso acontecer, aí vai fazer isso, porque como ele veio e fez isso, ele parou no 50%. Então daí ele faz isso e ele faz isso para quebrar, para buscar lá o topo. Entendeu? Então depois daqui, aí faz a entrada inversa. Por isso que eu falei do gerenciamento. Porque dependendo com quanto você tem, você sabe o quanto você coloca em risco. Caso ele volte e quebre, você faz a operação ao contrário e recupera. Entendeu? Então, sabendo a probabilidade dele, você sabe para onde ele vai. Mas ele vai ter que fazer isso. Ó. Aqui ele já parou. Só que ele nem testou o fundinho, ele já fez essa quebra. Então ele está testando esse rompimento aqui, ó, desse fundo válido. Cadê aqui, ó? Deixa eu aumentar aqui. Ó, ele está testando essa quebra aqui, ó, desse fundo válido. Então não tem aqui a região dos 50%. Então não tem o porquê se desesperar. E é assim mesmo, manipulação é brabo. Vamos colocar ali
Aí, ó. Aqui, ó. E uma outra coisa também, ó. Agora que eu coloquei o volume. Olha só o volume. Tá vendo o volume aqui, ó, de alta? Esse volume aqui, ó. Quando que você olha o volume, você sempre olha o volume quando tiver no topo, no fundo ou no 50%, em algum lugar que seja mais importante no gráfico. Então aqui não houve uma quebra, aqui não está o 50%. Olha o volume que teve aqui, ó. E ele não rompeu nada. Olha para você ver, aqui teve um topinho, né? Aqui deixou um topinho aqui. Olha lá, ele não rompeu nada. Ele não rompeu 50%, não rompeu esse topinho, não rompeu nada. Teve volume, então esse volume, aí quem pegou que falou, nossa, agora eu vou comprar nesse candle, olha o volume que teve. Teve um volume, mas não chegou em lugar nenhum. Entendeu? Então foi uma manipulação aqui. Para todo mundo que comprar aqui e colocar o stop aqui embaixo. Ó. Quem comprou aqui, pôs o stop aqui, ó, já foi. Aí falou, nossa, o preço pegou meu stop e agora vai lá no meu alvo. Mas não existe isso, porque ele tomou stop para manipular, veio aqui agora, começou a subir, todo mundo vai criar, agora ele vai subir, pegou o stop e vai subir, comprou e deixou o stop aqui de novo, vai tomar outro stop. Então volume eu nem uso volume muito, mas eu tô agora que eu tô começando a usar o volume só nessas região, que no caso é a teoria de Aikoff, né? Que ele fala que o preço sem volume é o carro sem combustível. Então a gente olha onde está crescendo o volume, ó. O volume está crescendo, a gente vai junto. Aqui eu olho nessas região importante, máxima, mínima e 50%. Opa, cresceu o volume no 50%, mas não rompeu nada? Opa, é armadilha. Entendeu, galera? Aqui o operacional é simples, não tem muito, não tem ilusão. E é o risco que a gente corre, porque o day trade é uma né? O mercado é uma variável, é day trade, mas é um risco consciente. A gente está fazendo a leitura do preço e está consciente do que o preço está fazendo. E estamos entendendo o que ele tem que fazer. Então, se ele estopar, a probabilidade, ele pode até estopar, mas aí o que acontece? É onde o mercado, né, fez a quebra falsa e continuou o movimento. Mas eu não acredito, eu acredito nisso aqui, ó. Que ele venha buscar esse fundo aqui primeiro e até esse rompimento aqui, ó. Até um pouco para baixo, né? Porque tem esse outro aqui de baixo aqui também. Deixa eu ver aqui essa linha aqui. Mudei aqui. Deixa eu colocar aqui também, que aqui também tem um rompimento. Ó, eu vou... Ixi. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, um rompimento. E um rompimento. Entendeu? Então, eu acredito nisso. E bora lá, pessoal. Ajuda nós aí, ó. Se inscreve no canal. O canal é pequeno ainda. Mas aqui a gente passa a informação e tudo de graça. Para poder ajudar mais pessoas. Então, quanto mais like der e se inscrever no canal, o YouTube vai recomendando para mais gente. E é isso aí. E vamos lá, e tem que ter paciência. Entendeu? É numa hora dessa que o trader desespera, porque ele vê e fala, pô, tá voltando, ó, tá segurando aqui. Lógico que tipo assim, nada é 100%, você não vai fazer, às vezes vai chegar certinho no alvo. Tem que ficar de olho o que está acontecendo. Aqui, ó, tá entrando bastante volume de venda, mas só que ele tá aqui numa região que ele não tá rompendo também. Só que pela estrutura, ele vai ter que vir aqui. Então eu baseio as minhas operações no que? Nessa estrutura. O que o preço tem que fazer. E pronto. E deixo, é aquilo que eu falei. Ó, aqui tem um candinho gatilho, ó. Esse cara aqui é um candle gatilho. Ó, pode ver pra você ver, ele já respeitou duas vezes. Ali veio aqui, respeitou, veio a segunda, respeitou, tá na terceira vez aqui nesse candle gatilho. Entendeu? Só que esse candle gatilho nesse lugar aqui, ó. Entendeu? Eu não vejo muita, vamos dizer assim, muito um candle muito útil aqui, ó.
esse candle gatilho não seria muito útil aqui, ó, a não ser no primeiro teste dele, ó, que ele veio aqui, ó, ele veio, testou e voltou para 50. Então aqui, ó, mesmo assim aqui ainda nem dava uma operação, por quê? Porque ele está abaixo aqui, ó. Olha para você ver a roubadinha que teve aqui, ó. Esse candle aqui, ó, 29, ele foi, testou 50, ele não tinha que cair, fez isso para cair. Só que ele veio, testou 50, depois deixou uma máxima, uma mínima 50%, depois tentou subir de novo e não conseguiu. Então tem que ficar de olho nessa probabilidade que ele fez isso, ó. Ele desceu, subiu, ó, parou aqui no 50 para subir de novo. Então vamos ver aqui, ó. Olha lá, ele desceu aqui, ó, na 50%, por isso que tem que ficar esperto. Subiu, fez, subiu de novo e não conseguiu passar. E foi onde ele tentou de novo. Então aqui, ó, já praticamente fez um topo duplo aqui. Deixar as marcação, né, para quem estiver chegando aí poder tá entendendo o raciocínio. Então aqui eu já coloquei aqui, ó, rompimento, colocar para cá, para dar para aparecer ali no vídeo ali, para a turma marcar, né? Quem quiser marcar, por cada aqui, ó, é o rompimento desse topo aqui, ó, que eu marquei aqui. Gosto de deixar grande assim para poder ver os detalhes. Entendeu? Então esse cara aqui já me entregou o movimento. Esse cara aqui, ó, esse volume aqui, ó, esse primeiro candle do dia aqui, ó, já me entregou volume sem rompimento. Então eu vejo que foi uma armadilha. Até vou escrever aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Ó. Deixa eu ver aqui, não tá saindo nada, né? Aqui. Volume. Sem rompimento, sem movimento, ó. Isso que eu tô achando estranho aqui. Volume sem rompimento. Então, se tem volume sem rompimento, você já fica ligeiro. Você já fica ligeiro por causa que... Volume sem rompimento, você já fica ligeiro. Que o negócio aí é armadilha. E vamos lá, pessoal, vamos deixar rolar. Que a hora que pegar o primeiro alvo ali, a gente vê o que a gente faz com o outro. Ó, 210, 252 está quase nova. Aqui já tava esse valor aqui, né? Dos 3 contratos aqui já podia, opa, dar uma... Ó, ele tá no candle gatilho aqui, ó. Só que aonde ele tá aqui, ó, é importante? É importante, ó, porque ó, ele segurou aqui uma vez, ó, aqui ó, tá segurando a segunda, mas como tem esse movimento para ele fazer, e ele tá no 50%, né, dessa pernada aqui, já veio dos 50, tentou subir, fez um topo duplo, então tem que aguardar. Eu sou assim, eu aguardo até o fim, ó. Fez um topinho duplo, violinando o topo duplo.
Então eu espero até o fim, não importa. Eu tô no lucro lá, já dá para sair com um pouquinho. Eu já defini o meu alvo, eu fico aguardando ele chegar no primeiro alvo para depois eu mexer no meu stop. Ó, ele tem que vir aqui, ó. Só que antes desse fundo aqui, ó, tem esse fundinho aqui, ó, que ele só violinou aqui, ó. Então aqui sim, eu uso dessa estratégia aqui para, né, vamos deixar aqui 249, tava quanto? 200 e é isso mesmo, 249. Então eu uso dessa forma. Ele vai ter que vir aqui, não tem jeito, vai ter que romper fundo. E olha só, a operação é tudo que eu faço, eu detalho na operação que eu faço, né? Para não ficar dúvida daquilo que eu estou fazendo. Então vamos deixar rolar. E é isso aí. E tá quase, hein? Tá quase. Pode ver, ó, ele tá entrando volume vendedor. Entrou esse volume, rompeu, ó, teve um topinho lá, tem esse rompimento aqui também, ó. Esse cara aqui também. Essa máxima aqui, ó, entrou volume vendedor para dentro também dessa máxima. São detalhes que a gente tem que ficar de olho, Olha lá, 330 p. Uma operação só, hein, galera? Uma operação só. Olha lá, uma operação do dia. Entendeu? Por isso que eu falo, não precisa operar todo dia. Você precisa saber para onde o preço vai. Olha só para você ver, ó. Aqui do gatilho já ganhou esse aqui do gatilho. Por isso que esse aqui que é do gatilho nesse espaço aqui eu não acho tão relevante como esse. E aqui também, ó, ele fez o que do gatilho, respeitou o que do gatilho. Ele respeitou o que do gatilho. Esse daqui tinha que romper esse. Então ele já fez a probabilidade dele. Ele rompeu esse candle, só que esses caras aqui já tinha que romper essa mínima aqui já. Só que como já teve esse rompimento, esse aqui ainda pode fazer o pullback e cair. Então, olha só para você ver, ó, tá entrando uns compradores aqui, ó. Então ele pode fazer aquilo que eu falei. É um risco que eu corro de não tirar um valor antes, né? Ó, ele veio, fez, ele pode até fazer os 50% e quebrar. É normal. E eu tô com 250 pila. Pô, podia encerrar a operação agora, né? Mas e aí como é que fica o que eu detalhei aqui, se eu não esperar? Entendeu? Então é assim, o stop eu fico com o stop no local até dar o primeiro alvo que eu detalhei. Quando der o primeiro alvo, ou eu ponho no 0 a 0, ou eu deixo um pouco mais no gain, porque se ele voltar eu já saio no lucro. Então é o risco que eu corro. E daí nisso aí eu faço o gerenciamento de quanto eu tenho, quanto que eu posso, né, tá trabalhando no dia com ele para não ter esse problema. Entendeu? De pegar desprevenido, você colocar contrato a mais e sair no prejuízo. Aí não. E olha que aqui tem uma liquidez, ele deixou essa liquidez aqui. Mas não tem, ele vai buscar, lógico que vai. Só que primeiro ele precisa fazer essa correção dessa pernada. E mesmo se eu puxar essa fibra daqui, ó, do início do movimento aqui, ó, olha lá.
Aí ele está numa região de 50% aqui, ó. E aonde que tem aqui, ó? Região de 50%. Tem esse fundo aqui, ó, que ele pode vir também, ó, a buscar esse fundo aqui, pode não chegar nesse rompimento, entendeu? Então, nós estamos vindo. Se ele veio na região de 50%, ele vai romper para o fundo. Por isso que eu estou falando. Se ele voltar aqui agora, ele quebrar aqui e voltar, ele vai lá para a nuvem lá. Aí, meu amigo, o limite é o céu daí. E olha o que eu estou falando. Já estava com 250. Ele pode vir aqui me estopar. E se ele me estopar, ele vai fazer isso. Ele vai quebrar esse movimento, porque ele veio aqui para quebrar esse movimento, que eu não acredito que ele vai fazer. Primeiro ele vai voltar aqui, ó, nessa região. E esse cara aqui é um fundinho forte aqui, ó, para ele vir buscar aqui, porque está na região dos 50 também. Então temos esse fundo nessa região e temos esse rompimento. E ele já quebrou o fundo, ele pode vir testar aqui o rompimento. Mas ele vai ter que vir aqui, ó. Então você vai ter uma segurança, entre aspas, né? Você vai ter uma segurança a mais quando você começar a entender a movimentação, né? Que o preço pode fazer. Nada é 100% no mercado, né? Nada é 100%. Mas entendendo um pouco a lógica do preço, você já vai reduzir muito o seu stop. E olha só para você ver, tava com 250. Oh, ele tá voltando, eu vou sair com 100. Não, mas para que meu stop tá lá. Se ele quebrar aqui, a operação inverte. Só que daí o stop tem que ficar aqui no fundo. Entendeu? Caso acontecesse, né? Entrada e stop aqui no fundo, porque ele quebra para buscar o primeiro alvo aqui, o segundo a projeção da fibra para cima. Então temos duas operações aqui. Ou ele me dá alguém hoje, né? Ou ele me dá alguém nessa operação, ou ele vai me dar alguém lá em cima, um dos dois. Mas esse cara aqui já falou, ó, que os comprador não tá, o comprador tá tentando ir, e o vendedor tá só segurando aqui, ó, nessa região. Então falou, não, tá caro, vamos vender mais, vamos pegar mais preço mais lá embaixo. E através dos candle, e através dessa leitura, você entende a absorção, né? Tudo que eles ensinam no fluxo, você aprende através dos candle. Porque, ó, não houve uma agressão aqui houve uma agressão e houve uma absorção, uma absorção. Entendeu? Você já aprende e já começa a ler o mercado dessa forma. Aqui, ó, cresceu o volume, ó, tentou. Vamos ver aqui, ó. Volume cresceu aqui, ó, sem rompimento. Ixi, o que está acontecendo aqui com a minha seta? Que não está aparecendo. Deixa eu ver aqui, pegar uma corzinha aqui. Houve volume, não houve rompimento lá no diário. Então, quer dizer, eu já vou ficar esperto. Aqui foi a mesma coisa, outro volume sem rompimento. Agora está tentando entrar volume aqui. Vamos ficar de olho. Ó, volume sem rompimento. Entrou volume de novo, ó. Diminuiu o volume aqui, não houve rompimento. Entrou um volume vendedor aqui, ó, já com houve rompimento. Opa, então agora eu já sei que está entrando vendedor nessa região. Ó, tá entrando vendedor nessa região aqui. Então é uma região propícia para venda. Aí a hora que ele foi no 50%, aí teve volume e não ganhou, um abraço. E não importa esse candle aí tá ficando verde. Temos duas probabilidades aí. E vamos aguardar. Porque ele veio, ele foi, quebrou, veio, vai fazer o pullback para poder descer. Ou ele vem aqui com o outro, ele vai e quebra. Entendeu? Ele está testando o candle gatilho e tem esse rompimento aqui para ele testar. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar um alarme aqui, ó.
Ixi, tá difícil aqui essa linha aqui, ó, velho. Essa linha aqui tá bem. Aí, peguei a linha. Vamos ver se vai tocar nessa linha. Deixei até um alarminho ali. Aí muitos falam, nossa, devia ter protegido. Vamos aguardar, galera. Vamos aguardar. Que o preço tá trabalhando ainda. Não tem necessidade de eu proteger ele agora. Tirar essa linha daqui também. Beleza. Sei que aqui em cima tinha um topo. Vamos lá no diário. O topo tava lá atrás, lá atrás. Olha lá. É aquele topo lá, esse topo aqui, ó. Deixa eu colocar um imã para pegar direto nele. Aí, ó, é esse cara aqui. Agora vamos lá no 5, no 15 que nós tava, né? Aqui, ó, aqui teve um topo aqui. Ele pode vir voltar a testar esse topo aqui. Mas não tem problema. Se ele ganhar aqui, é que ele vai mudar a operação, né? Então vamos lá. Esquerda, direita, abaixo, acima. Vamos lá. Topo diário. Olha lá, temos um topo no diário. Se ele ganhar esse 50%, aí a Fibo vai lá para cima. Aí, meu amigo. Aí o alvo é lá no fim da tela. Olha lá. Tá entrando. Se entrar volume e romper, houver rompimento, que eu não acredito não, hein? Mas vamos ver, né? Nunca se sabe, que nem eu falei, o mercado ele já deixou uma liquidez. A tendência dele é alta. Só que ele está fazendo uma correção. A tendência dele é alta. A direção do mercado está para cima. Nós tá fazendo, então, por isso que é bom. A gente está fazendo operação contra a tendência. E olha o volume entrando e ele não está rompendo nada. Entendeu? Daí a turma fala, agora voltou a tendência de alta, voltou, os compradores voltou. Por enquanto ainda não. Vamos esperar, né? Então aqui assim, a gente faz a operação, detalha, já sabendo do risco que a gente vai correr. E agora? Nossa, eu podia sair aqui no zero, esperar para entrar de novo. Não, por quê? Porque se você sai aqui, aí tudo bem, esse candle para, o outro volta. Aí você vai ter que entrar de novo. A gente está correndo esse risco. Que aqui ele vai ter que vir, ó, nesse fundinho aqui, ó. Se ele quiser dar continuidade nessa pernadinha aqui, ele vai ter que vir aqui, ó. Ele vai ter que quebrar essa mínima aqui, ó. Só que aqui tem um fundo, né? Então entre esse e esse aqui, ó, não tem tanta diferença não. Quer dizer, até tem, né? Ele vem aqui dar uma esticadinha. Ó, olha só. Os compradores entrando ali, ó. Já rompeu a minha linha ali de... Já... Ó, já testou o rompimento aqui, ó. O primeiro rompimento. Ele veio e testou o primeiro rompimento. Então vamos ver o que vai acontecer com esse cara aqui, ó. Com esse voluminho aqui, ó. Entendeu? Aí tem que ficar de olho. Volume sem rompimento. E olha pra você ver, ele não passou da mínima do dia também, né? Ó, tem essa aqui ainda. Mínima do dia, tá aqui, ó. Ele já tentou aqui, ó, várias vezes. Uma vez, tentou outra, tentou outra. Mas agora ele acabou o movimento, ele vai fazer o que? Vai buscar os 50% desse movimento. Máxima, mínima, 50%. Entendeu? Volume na região de 50%. Não rompendo nada. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Então vamos
Vamos aguardar, sem estresse, vamos aguardar. Isso nós já estamos a 50 minutos aí, praticamente nessa operação, quer dizer, quase uma hora. Vamos deixar rolar um pouquinho e já volto. E é isso aí, galera, vamos ter paciência. Vamos ter paciência, day trade é paciência. Vamos lá, o que ele está fazendo? Máxima, mínima, olha lá, 50%. Esse é o que ele tem que fazer, né? Esse cara ainda aqui, ele já respeitou 50%. Ele pode ainda subir, mas já respeitou máxima, mínima. Olha lá, já está na região de 50%. Volume sem chegar em lugar nenhum. Entendeu? Aí muitos falam, pô, agora eu vou entrar porque entrou o comprador aqui, ó. Já respeitou a mínima do dia, vou entrar aqui, foi stop aqui embaixo. Ah, probabilidade de ser estopado é grande. Por causa desse movimento aqui, ó. Então ele vem, manipula aqui, ó, para pegar os stop. Olha lá, tá entrando uns compradorzinhos aqui, ó. Ele vai vir aqui, ó. Agora já entrou os vendedores de novo. Tá uma briga ali. Então, se você chegou até aqui, ó, se inscreva no canal aí, dá um joinha, um joinha para nos ajudar aí a chegar em mais pessoas. Quanto mais joinha tiver, o YouTube distribui para mais gente. E aí a gente vai evoluindo mais, né? Vai criando mais conteúdo para poder ajudar mais pessoas aí. Então, se te ajudou de alguma forma aí, vamos ajudar mais pessoas. Então é isso aí, a mínima tá aqui, a mínima é essa linha azul aqui, ó, e aqui tem um fundinho. Então tá entre esses dois caras aqui, ó. Meu alvo sempre na primeira opção, entendeu? Antes do, no caso do, né? Vamos supor, tem o primeiro alvo, bem na linha do primeiro alvo, tem esse outro, ó, a outra opção, sempre a minha primeira opção. Ele vai ter que romper aqui, mas sempre eu deixo um pouco antes. Não é isso que eu quero dizer. Eu sempre deixo um pouco antes. Porque praticamente aqui vai sair 3 contratos. Aí depois a gente vai ver se põe no 0 a 0. Como é que fica, né? Isso é, né? Isso é, se ele não quebrou esse 50% para querer subir. E aqui também, ó, temos um candle gatilho aqui, ó. Ó, candle gatilho aqui, ó, ele já veio e respeitou esse candle gatilho. Aqui temos candle gatilho, aqui tem outro candle gatilho. Candle gatilho sendo respeitado. Aqui, né, temos outro candle gatilho. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu fazer uma cópia desse aqui. Vamos colocar uma cópia aqui, ó, candle gatilho, candle gatilho. E olha lá, hein, galera. Tá entrando uns vendedores ali, hein. O que eu falei? Ele respeitou a mínima do dia. Esse cara, só que ele não rompeu máxima. Ó, ele não rompeu máxima, não rompeu o candle gatilho, só testou o rompimento. Ele fez isso, ó, ele desceu, fez isso para cair. Agora ele tem que romper essa mínima aqui, ó, desse cara aqui. Por isso que eu deixo aqui também. Tem uma mínima aqui, tem uma mínima aqui, ó. E ele tem que romper esse fundo para dar continuidade. Pegou o nosso primeiro alvo, aí depois eu vejo o que eu faço ali no com o segundo, né? E é isso, mano. E é isso. Vamos aguardar com paciência que nós chega lá. Você viu?
Ele estava aqui, voltou tudo, estava quase no 0 a 0 de novo. Aí quando ele começou a voltar, muita gente ia acabar saindo da operação. Voltou para os 260, 250 de novo. Estamos ali, ó, com uma operação só ainda. Por quê? Porque eu já tracei o meu alvo. Entendeu? Então essa é a paciência que você tem que ter. Traçou seu alvo, fez a leitura do mercado. Pô, você está vendo que a probabilidade dele é fazer o movimento. Então, colocou stop, se fez parcial, deixa pegar o primeiro alvo. Entendeu? Depois que pegou o primeiro, daí o segundo já é diferente. O segundo alvo põe no 0 a 0, aí vai sobrar dois. Pode deixar um no 0 a 0, um no stop, ou pode adiantar um e deixar um lá no 0 a 0. Então tem várias probabilidades depois. E vamos lá. E bora lá, vamos lá, índice, paga nós, índice. E é assim, ele vai vencendo pelo cansaço. É, ele vai vencendo e quer vencer pelo cansaço, né? Entendeu? Por isso que tem que ter paciência. Por isso tem que ter paciência. Não pode. Olha lá, agora ele dá uma descansada para depois ele continuar o movimento dele. É, deixa eu ver aqui onde que tá o meu. É, tá bem no rompimento aqui, ó. Deixar aqui um pouquinho acima do rompimento, né? Que ele pode só vir aqui, ó, nesse fundo aqui, ó. Ele pode vir nesse fundo aqui, ó. Então, vamos deixar esse alvo aqui, ó. Tá entre esses daqui. Aqui a gente vê o que a gente faz. Deixar um pouquinho acima aqui. Vamos colocar um alarme aqui, né? Porque quando ele chegar aqui eu já sei que ele bateu ali. Daí eu fico mais esperto. Pode ver pra você ver, ó. Tá entrando volume vendedor. Agora, vamos olhar aqui o volume que tá acontecendo aqui, ó. Tá entrando volume vendedor, mas não pode fazer um volume grande sem romper. Tem que ter rompimento. Volume grande tem que ter rompimento. Só que tá entrando esse volume vendedor porque esse cara aqui tinha que dar continuidade. Ele não deu. Aí o próximo desce. Se esse continuar assim, né? Vermelhinho. Porque ele já ficou abaixo do que do gatilho. Dos 50%. Ele veio, fez os 50%. Esse aqui era para dar continuidade, não deu. O próximo tem que descer. Esse mesmo, né? Esse mesmo. Se esse não rompeu, esse faz movimento ao contrário. Ele não rompeu, o próximo testa para cima para descer. Apesar que falta 6 minutos ainda, né? Então dá tempo para ele poder romper, ó, entrando mais volume. Se esse volume passar esse outro volume aqui, ó, esse candle tem que acompanhar também. Ele tem que romper aqui também. Acredito que vai dar uma paulada para baixo ali, ó. Entendeu? São a probabilidade do preço. Price Session. E tamo aí, mais de uma hora nesse trade, hein? Mais de uma hora nesse trade. Se colocasse nos 5 minutos, dá pra fazer vários scalp. A favor, né? Então, isso aí que tá o grande lance, veja bem. Pô, a minha perspectiva é que o preço venha pra cá. Então é só entrar no tempo gráfico menor e fazer scalp a favor da tendência. A favor daquilo que você acredita. Porque se você tiver negativo, você sabe que o seu stop tem que estar aqui.
Então se aguarda, quando tiver um pouquinho no lucro, ó, quantos 200 ou 150 eu já não fiz aqui? Ó, já tinha dado uma vez, duas vezes, três vezes, eu já tava com quase uns 600 real aqui já, se eu fosse fazer scalp aqui, ó, praticamente, né, apesar que eu entrei aqui em cima, mas mesmo assim, eu tivesse feito aqui para baixo aqui, ó, mais de uns 300 reais eu já tava já aqui, porque o meu stop ia ter que estar aqui mesmo, só que quanto mais baixo você entrar, né, mais alto vai ficar o seu stop. Então tem que esperar ele subir para você para poder vender. Olha lá, falta 4 minutos e 50. Tá entrando volume aqui, ó, vendedor aqui, ó. Então esse, ó, tá entrando um volume brabo aqui agora. E ele vai lá, arruma o nosso alvo, hein? Rumo nosso alvo. Aqui é um candle gatilho. E olha lá, o que eu falei pra você, ó. Volume rompeu esse cara, o candle tem que acompanhar. Ele tem que romper esse cara aqui, ó. Ele tem que romper esse cara aqui, ó. Se tá crescendo o volume. Aê! Como é que faz, produção? Como é que faz? Boa, produção. Aí sim. Olha lá, tá tendo, então tem que ter rompimento. Se tá crescendo o volume, tem que ter rompimento. Pra gente continuar. Agora o que acontece? Sobrou dois. Opa, eu tenho essas duas probabilidades. Esse cara aqui, como esse cara aqui, ó. Então o que eu posso fazer agora aqui, ó? Eu posso, opa, deixar abaixo desse aqui. Agora estamos no lucro. É, galera, estamos no lucro agora, hein? Pô, se inscreve no canal aí, ó. Isso aqui é mais emocionante, olha lá. 425 pila. É emocionante isso, cara. Esse canal aqui eu vou falar pra você, meu amigo. Aqui você aprende se divertindo. Porque o mercado não é pesado. Entendeu? Você só tem que. Você ajunta uma grana lá. E não importa, você vai, ajunta uma grana. E essa grana não pode ser do seu bolso. Do que você vai pagar suas contas. Que vai mexer na sua casa. Vai fazendo alguma coisa extra, junta uma grana. Põe lá, divide o capital por 20. Ah, deu 50 real. Então você junta mais um pouquinho, divide por 100 até chegar uns 100 real por dia para você pegar com um contrato. Pô. Já era. Entendeu? Você vai ter 20 dias, cara. Você não vai errar uma semana inteira. Que eu já vi gente falando, pô, de repente está numa semana ruim, mas não tem como você errar uma semana toda se aprendendo isso aqui, ó. Por isso se inscreve no canal aí. Olha lá, já tocou a nossa linha de novo do Infute, já chegou no primeiro alvo aqui, ó. Nisso aqui, ó. Então agora eu poderia estar seguindo ele, só que eu já tenho meu alvo traçado. Então é o que eu faço. Eu tracei meu alvo, meu amigo, é naquele lugar que eu vou sair. E já era. Olha lá, 485 pila. Quinhentas pila. Olha lá. Bora lá, bora lá. Um candle desse tamanho vermelho, você acha que eu vou sair da operação? Vou esperar até o alvo, porque apesar que, ó, tá tendo rompimento, agora eu já tô no ganho, mesmo que ele volte, não tem problema. Ó, teve rompimento de mínima, teve rompimento desse cara aqui, ó, desse fundo aqui, tá tendo rompimento desse fundo aqui, então não tem necessidade. Ele pode vir buscar até esse rompimento aqui, ó. Ele pode vir até aqui, ó. Entendeu? Mas eu prefiro deixar nesse rompimento e até mesmo sair nesse aqui, ó. E por isso que aqui, ó,
Deixa eu ver se dá para deixar um aqui. Aqui não dá para deixar um. Então eu posso deixar um aqui, um pouco mais aqui. Eu poderia deixar os dois aqui, né? Vamos deixar os dois aqui, ó. Deixar os dois aqui, pronto. E vamos aguardar de chegar no nosso alvo. E bora lá, galera. Pre-Session. Pre-Session não falha. Por que eu deixei aqui? Porque aqui tem um rompimento, aqui tem um ponto de parada, aqui tem um ponto de parada, aqui tem um ponto de parada. Depois do rompimento, ele não volta nos 50%. Ele rompeu, ele pode voltar agora como ele pode ir. Só que já chegou nesse fundinho aqui, né? Ó. Entendeu? Então ele pode subir e tirar nós ali. Ó. Ou ele pode continuar descendo. Então, ó. Olha lá, o 50% está bem ali onde está o nosso alvo aqui, ó. Então vamos deixar um pouquinho mais, 90 pila aqui, ó. Vamos tentar explorar mais esse movimento aqui, pelo menos aqui no nosso alvo, onde eu coloquei mesmo ali, ó. Então, meu, ó, mais detalhado, o gráfico mais detalhado do que isso, mano, você não vai achar em canal nenhum, ó. Tem dia que a gente dá um, né? Que nem eu falo, se não prestar atenção às vezes acabar errando na análise, acaba errando tudo. Aí é aquele dia ruim, entendeu? Aquele dia ruim daí. Aonde você analisa, acaba analisando ao contrário e acaba dando ruim. Mas é só dessa forma mesmo, porque o contrário é sucesso. E bora lá, ele tá em tendência agora, hein, ó. Quebrou. E olha lá, ele vai voltar agora a testar o rompimento, vai testar os 50%, agora ele pode até tirar, ó, já chegou nesse fundo e já chegou nessa região dos 50%. Dessa pernada aqui, ó. Olha lá, já está na região, então ele vai fazer ou um falso rompimento, para aqui, depois o outro continua, ou ele vem aqui agora, testa e volta a descer de novo para pegar esse rompimento aqui embaixo.
Entendeu? Então, quer dizer, ó, a gente já está entendendo essa leitura aqui, ó. Como ele veio aqui, ó. Ó, teve esse aqui, teve esse rompimento, mas não teve o rompimento desse fundo aqui, ó. Teve volume e ele parou aqui, ó. Então, a probabilidade desse cara aqui é poder voltar. Então, aqui é o limite que ele pode vir, ó. Vamos ver aqui a FIBA aqui, ó. Máxima e mínima. Deixa eu mudar a corzinha aqui para nós poder estar enxergando aqui, ó. Olha lá, 50% dele está aqui. Ele pode vir até no 61. E pode tirar nós aqui, ó. Mas o objetivo já foi pego. O primeiro alvo. Poderia deixar no 0 a 0. Mas pelo fato desse fundo que está aqui atrás aqui, ó. Ele não ter rompido ainda, né? Porque entrou volume, mas não teve esse rompimento desse fundo. Teve desse. Teve da mínima. Então ainda ele pode só estar testando, né? A mínima é isso aqui. Mas aqui já está no 50%, então uma região perigosa. Ó, tem essa mínima que ele pode voltar a testar aqui mesmo. Então, deixa eu dar uma limpada nesse gráfico aqui, para a gente visualizar melhor aqui. Entendeu? Tirar essa fibra daqui. Vamos tirar essa fibra daqui agora. Aí, agora sim. Esse aqui é do gatilho, eu deixo o fundo válido. Tem esse rompimento aqui que ele está vindo agora testar. Volume aqui, senha. Tirar esse volume daqui também, essa seta daqui. Vamos passar isso aqui para baixo aqui. Aí, ó. E vamos lá. Ele vai ter que vir aqui, ó. Se ele não vir aqui, vai vir buscar esse rompimento. Eu poderia deixar um aqui e deixar o outro aqui embaixo. Poderia deixar um aqui e poderia deixar outro aqui, ó. Só que existe uma coisa, né, mano? Não podemos ser ganancioso. Temos que ser ambicioso, não ganancioso. Então, para uma operação só, já tracei o objetivo, deixa ele lá, andou 3.000 pontos, não importa. Importa que você fez a sua leitura, pegou o seu alvo, tchau pardal. Vamos lá, vamos ter paciência lá. Ele vai vir aqui, ó, testar esse rompimento aqui, ó.
Ele pode vir testar esse, buscar o candle gatilho até esse fundo. Então ele pode vir corrigir todo esse movimento aqui, ó, corrigir mais ainda. Só que é aquele negócio lá, ó, entrou uma força vendedora com esse rompimento aqui, meu amigo. Olha o tamanho do candle de venda. Só que não esquece que a gente está numa tendência de alta. No gráfico maior ele está corrigindo. Só que é aquilo que eu falei, a gente tem que ser ambicioso e não ganancioso. Entendeu? Então, para a gente não ficar olhando muito a operação, ficar muito no gráfico, a gente faz o que tem que fazer e tchau. Vamos ver aqui, ó. Quanto que já conseguimos hoje, ó. 495, vai para 500 pila. Bater aqui vai dar o que? Vai dar uns 500, 600 reais aqui. Até mais ainda. E olha lá, tá descendo, hein, galera. Vamos lá, só mais um pouquinho, ó. Podia arrastar o meu alvo aqui, ó, mas esse negócio de arrastar, não dá certo. Entendeu? Às vezes ele vem aqui, daqui a pouco ele volta. Então, aí esse candle aqui já tá perigoso. Tá crescendo o volume de novo. Então vamos aguardar aqui, ó, porque ele pode parar aqui, o próximo pode vir embora e nem ver navio. Então já poderia sair com mais um aqui, né? Entendeu? Entre o segundo alvo eu já vou fazendo isso, ó, eu já vou sair, eu poderia sair com mais um, comprado mais um, esperado outro, ó, já estamos com 500 pila, uma operação só. É top demais, é top demais. E bora lá, índice, vamos pagar nós, índice. Você vê, ó, esse candle aqui é aquele, eu não gosto desse tipo de candle, porque esse candle aqui é um candle que para aqui, não rompe, o próximo vem testa para baixo e sobe. Entendeu? Já tô veado com esse candle aqui, ó. Poderia sair com um agora e deixava um aqui, ó. Entendeu?
porque nós já estamos no fundo também. Ele precisa romper, fechar abaixo aqui, pelo menos desse fundinho aqui, ó. Mas ele está abaixo do rompimento, então é, né? Ele precisava romper para garantir. Mas é um candle que vai confirmar a nossa venda aqui, ó. Já rompeu esse fundo. Então vamos sair com um, pelo menos? Não, vamos deixar lá no alvo, pô. Que é isso? Eu já tracei aqui, ó. Isso aqui eu posso até decimar um pouco, ó. Que ele já veio aqui, ó. Já fez o pullback. O próximo tem que cair. Deixa eu ver aqui, ó. Máxima, mínima, já testou 50. O próximo tem que romper. E se ele romper aqui, ele pega o nosso alvo aqui, ó. Por isso que eu não gosto. Tô falando, esse cara aqui vai vir testar os 50 de novo. Pode testar os 50 de novo para cima, para depois descer. Ou testar os 50% desse candle aqui, ó. Testa aqui, como já testou aqui, e vem para baixo. Então tem essa probabilidade. Mas nós já estamos no lucro. O importante é isso, nós já estamos no lucro. E agora é o candle que vai dar o nosso ganho, hein? Ou o ganho do nosso stop ali em cima, ou o nosso ganho do nosso ganho. Então vamos. Aqui não dá. Deixa eu ver se está aparecendo no vídeo. A boleta não está aparecendo no vídeo, então vamos mudar a configuração dela para o outro lado. Visibilidade, deixa eu ver aqui, onde que muda aqui a barra lateral. Esquerda. Agora está aparecendo no vídeo, né, galera? Dá para ver aqui o valor. Uma operação só, nós estamos aí. Deixa eu mudar aqui agora, puxar para cá, que agora ficou mais estreito aqui. Falei, eu não gosto desse candle. Ele vai vir testar aqui de novo aqui os 50%. Então ele pode passar um pouquinho e pegar o nós aqui, ó. Mas está de bom tamanho. Não tem problema. Nós já estamos aí com... Dá para puxar para cá o vídeo. 430 e poucos reais. Numa operação só. Tá top. O nosso alvo tá aqui, ó. Ele veio e faz os 50 para descer. Ó, ele vem, faz os 50 para descer. E se ele romper esse fundo aqui, aí a gente pode abaixar o stop mais para cá e deixar ele dar continuidade aqui, ó. Mas é aquilo que eu falei, já tracei o meu alvo. Então vamos deixar ele no alvo. Então temos essas duas probabilidades. Ou ele tira nós aqui, já encerramos a operação, ou ele vem pagar nós aqui ainda. Que aqui já é o ponto que, ó, ele já está no 50% dessa pernada. E aqui tem esse fundo aqui, ó. Ó, pra você ver, ó, que ele já respeitou esse fundo aqui, ó. Ele veio duas vezes aqui, ó. Então esse candle ainda pode subir agora, a partir desse momento. Então vamos traçar essa fibra aqui, ó. Colocar a linha. Olha lá. Ele está numa região de 50%, ó. Ele está nesse fundo aqui, ó. Se ele tirar nós aqui, ó, dependendo aqui, a gente consegue fazer uma operação de compra ainda, para poder pegar esse movimento aqui, ó. Porque ele tem que romper esse cara aqui, ó, que é um topinho válido. Então, se entrar volume aqui,
Entrou volume aqui, fez uns 2 candles aqui, ó, rompendo isso aqui, já era. Aí é operação de compra. Mas se tirar nós aqui, já encerrei a operação também. Se pegar aqui, já encerrei a operação por hoje. E aquele detalhe, né? Temos que ser ambicioso, mas não ganancioso. Porque se o dia que você tá bom, você ganha lá, dependendo do tanto de capital que você tem, você faz 100 reais, vamos supor que você tenha 2.000 lá, você de repente fez 50 conto, entendeu? Quem que vai pagar 50 reais no dia para você de um capital de 2.000? Ninguém. Então, é com o tempo, é passo a passo. Você vai fazendo 50, 60, 30, 40 e vai, durante o mês, você já multiplicou seu capital. Entendeu? No outro mês você consegue fazer, alavancar mais um pouco. E assim uns 3 mesinhos fazendo isso, 3, 4 mesinhos, você já está com uma grana boa, aonde você já começa a fazer 300, 400 no dia. Então tem que ter paciência no começo. Bora lá, bora lá, bora lá. Quando chega nessa parte, meu amigo, começa já a dar um soninho aqui, rapaz. Esperando esse índice trabalhar. A gente gosta quando ele anda, né? Ele anda diretão, vai rapidinho, 5 minutos, bateu a meta, foi embora. É, mas o índice, mas o gráfico é assim, mas paciência, entendeu? É o teste. É, quem tem problema de coração não pode ficar muito nisso não. E bora lá. Entrou o volume, ele está fazendo o pullback para poder descer. Se ele não ganhar os 50, um abraço. Ó, tem até esse ponto de parada aqui, ó. Tinha que ser um pouquinho antes desse último ponto de parada aqui, ó. Mas só que eu vou ficar aqui no 100 pila aqui, ó. Deixar no 100 pila ali, já tá bom. Né? Se eu fosse sair no primeiro alvo, já tinha saído. Então, cadê o meu boleto? Pensei que estava do outro lado, mudei para cá. Olha lá, estamos com 399, 400. Então vamos sair ali com os 250 pila, não tem problema. O problema é que foi uma operação só. O grande lance foi o que? A leitura que nós fizemos, né? Que ele poderia chegar aqui, ele tinha que chegar aqui nesse fundo,
né? Fez, tinha que chegar nesse fundo que dessa fibra aqui. E é onde ele bateu aqui, ó, no nosso alvo. Já deu o nosso alvo. Estamos tentando só esticar um pouquinho ele. Então é isso aí. Vamos aguardar para ver se ele pega o nosso segundo alvo. Ia ficar mais bonito ainda, né? Pô, aí sim. Mas o nosso alvo já foi batido, já que foi aqui, ó. Nesse cara aqui, ó. Aqui foi o alvo. Aqui é só o restinho aí do que passar é lucro. Aqui foi o alvo. Ó. Aqui. Deixar marcado. Aqui foi o alvo da operação. Aqui eu poderia fazer isso, ó, deixar ele rolar agora até a hora que ele mudar de estrutura. Mas temos um critério, né? Quando a gente define quando eu defino o meu alvo, é aquilo que eu falo, pegou o primeiro alvo, o segundo eu posso trabalhar com ele, deixo um aqui, põe um no 0 a 0, entendeu? Mas eu acredito que ele está na região dos 50% agora, eu acredito que ele pode voltar a subir. Por quê? Por causa, deixa eu diminuir aqui o gráfico um pouco, para dar para enxergar melhor. Aqui, ó, mínima, máxima, ó, mínima, máxima 50%. Olha só o gatilho poderoso que ele está fazendo aqui no gráfico, aqui ó, na parte dos 50. Ó, esse cara aqui, ó. Vamos ficar de olho nele ali, ó. Ó, esse candle aqui é poderoso. E depois disso aqui, ó, vai dar mais uma entrada ainda. Se ele fecha aqui em cima, aqui, ó. Se ele ganha esses gatilhos, esse último gatilho aqui, ó. Fechando aqui acima, aqui vai dar uma compra. E pode buscar essas regiões aqui, ó. Testar esse topo de volta, buscar essa liquidez lá em cima. Porque o mercado não anda em ondas, então ele fez isso. Ele fez isso, 50% para voltar a subir. No macro. Então, por isso que tem que ficar esperto. Ó. Aqui é o micro, dentro dessa região aqui, ó. Ele veio buscar os 50, se esse cara aqui, ó, ele vai tirar nós aqui. Aí, meu amigo, ó, a do macro, dos 50, para voltar a subir. Ó, é top demais a leitura do Pre-Session. Eu ia parar agora, mas é o seguinte, aqui vai dar uma outra operação linda ainda. Poderia fazer essa operação linda agora, hein? Entendeu, galera? Deu para pegar? Então, ele precisa ganhar esse 50%, a não ser que ele venha e faça isso, ó, entendeu? Daí ele dá essa continuidade. Ele precisa ganhar, porque aqui, ó, ele já rompeu. Ó, ele pode fazer isso para poder descer. Ou se ele ganhar aqui, daí já era. Daí, mas ao contrário, ele está no 50 aqui. Ele pode só testar aqui os rompimentos, ó, testar e voltar a descer. Então, só ficar de olho nele aí. Vamos deixar essas marcações por enquanto.
E olha lá, vamos ver aqui, ele está no 50%, vamos ver, vamos ver. Olha lá, ele está respeitando os 50%, então esse cara ainda pode... Ó, ele não rompeu a máxima, então esse candle pode cair. Foi o que aconteceu aqui, ó. Ele fez o pavio, esse outro não ganhou a máxima, ele desceu. Entrou pouco volume também, ó, tá, volume maior, então esse cara pode... Daria uma... Se ele fechasse mais para cima, né? Esse ainda pode continuar. Mas a probabilidade dele tá aqui, ó. Tá em descer. Deixa eu tirar esse imã aqui, que esse imã aqui às vezes... Né? Ele já tá quebrando os fundos, né? Então... Ele pode fazer isso. Olha lá, tirou nós já, Elvis. Agora... Vamos ver quanto nós ficamos. 355 pila numa operação. Tá bom. Tá ruim não. Entendeu? Então agora, tudo que acontecer aqui agora, tem que esperar ele passar desse topo. Entendeu? Ou ele passar desse fundo aqui, ó. Que é o fundo 50%. Mas no macro movimento, né? Como eu já disse, aqui no macro movimento. Deixa eu pegar agora uma outra cor aqui. Ele tá fazendo isso. Máxima, mínima, 50%. Ele pode fazer esse tipo de movimento agora. Entendeu? Ele pode fazer esse tipo de movimento. Então, o ideal era esperar o quê? Aqui, ó. Ele ganhar esse cara aqui, ó. Porque se ele ganha ele quebra o movimento. Aí ele quebrou o movimento, é a mesma coisa. O que que faz? Espera ele quebrar o movimento ali e daí puxa a fibra onde ele parar. Ele buscou a retração, você compra aqui para buscar o topo, caso isso aconteça. Agora aqui, como ele está no 50% respeitou, esse aqui pode só violinar para ele voltar a cair. Entendeu? Ele pode fazer isso. Ele vem e violina aqui, ó, e volta a cair. Entendeu? Mas é isso aí, galera. Vamos ficar por aqui, ó. Tá? Se esse vídeo ajudou você de alguma forma aí, ó, se inscreve no canal, deixa o seu like aí para estar ajudando a gente a chegar em mais pessoas. Tá? E quanto mais a gente cresce, mais a gente consegue fazer conteúdo aí para poder ajudar, né, mais pessoas aí. Então, obrigado, fica com Deus. Um abraço.